a todos e todas. Damos as boas-vindas aos irmãos e irmãs e cumprimentamos a todos e todas com a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Estamos iniciando este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E o tema do culto desta noite será Só as Escrituras. Estamos neste mês de outubro comemorando os 503 anos da Reforma Protestante. Por isso, neste culto, este destaque, só as Escrituras. E ao iniciarmos este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, ouviremos neste instante o prelúdio. Somos chamados a adorar o nosso Deus e para tanto faremos a leitura no Salmo 29, versículos 1 a 4, que assim nos diz: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai de toda a glória, Deus que é soberano, Deus que é poderoso, nesse momento, ó Pai, que a Tua Igreja se reúne para Te cultuar, humildemente nos achegamos a Ti em adoração, ó Pai, porque só o Senhor é digno de ser adorado. O Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único Deus. Por isso, adoramos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, magnificamos o Teu nome, ó Deus. Rogamos que o Senhor aceite a adoração do Teu povo que se reúne por meio deste culto. E nós assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, como já anunciado, o tema do nosso culto hoje, nesse mês de comemoração dos 503 anos da Reforma, é só as Escrituras. E inspirado nesse tema, façamos a leitura do Salmo 1, que assim nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha.
e tudo quanto ele faz prosperará. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Porque por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Versículo 2: esse bem-aventurado tem seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Amém. Agora, irmãos, cantemos o hino de número 2 do Cantai Todos os Povos, culto à Trindade. Momento de confissão. As Escrituras anunciam o perdão por meio de Jesus Cristo. Façamos a leitura, irmãos, em 1 Coríntios 15, versículos 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos repetir, irmãos, o versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Agora, vamos cantar o hino Ó Senhor, vem me dirigir,
Primeira e segunda estrofes. Oremos, irmãos. Pai Celeste, nosso Deus Consolador, nosso Deus Criador, te louvamos, te rendemos graças porque reconhecemos a sua grandeza, a sua magnificência. Reconhecemos também, Senhor, que o Senhor enviou o seu Filho amado e está escrito nas Escrituras que também acreditamos. Muito obrigado, Senhor, pela vinda de Jesus aqui na terra, para nos justificar, para nos perdoar, para nos reconciliar contigo, ó Deus. Muito obrigado, porque o Senhor se compadece de nós, ouve a nossa oração e assim pedimos. Ouça agora, Senhor, o nosso pedido humilde de perdão. Perdão por termos sido falhos, por sermos realmente falhos muitas vezes quando queremos fazer o bem, mas sem querer fazemos o mal. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pode nos perdoar, pode derramar a sua misericórdia e rogamos a Ti, Senhor, a sua mão protetora para todos aqui nesta igreja. Ouça o nosso pedido, Senhor, perdão. Em nome de Jesus, amém. Declaração de perdão. O Salmo 32, versículos 1 e 11, diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Por isso, irmãos e irmãs, nesse instante respondamos com gratidão e alegria a este maravilhoso perdão que Deus nos concede. Cantemos. Alegrai-vos
o nosso reconhecimento pela bondade e fidelidade de Deus que nunca tem nos faltado. Nós temos apresentado a Deus a nossa gratidão e também uma das formas de nós apresentarmos diante de Deus o reconhecimento pela sua fidelidade é a maneira como procedemos com as coisas que Deus nos concede para o nosso dia a dia. Irmãos e irmãs, nós apresentamos diante de Deus as nossas ofertas, os nossos dízimos, como reconhecimento de que Deus está presente na nossa vida e a sua fidelidade nunca tem nos faltado. E ao devolvermos uma parte daquilo que Deus tem nos dado para o nosso sustento, nós estamos demonstrando a nossa gratidão e a nossa confiança no Deus de toda a provisão. Por isso, irmãos e irmãs, neste momento, agradecemos a Deus pela possibilidade que tivemos no decorrer deste mês de apresentarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E se porventura algum irmão ou irmã ainda não apresentou o seu dízimo e oferta e fará nesta semana que se inicia, também agradeça a Deus pelo seu cuidado e a sua provisão sobre você. E nesse instante, então, agradeceremos a Deus pelo seu cuidado sobre nós. Oremos. Bondoso Deus, agradecemos ao Senhor, porque reconhecemos e temos experimentado que o Senhor, dia após dia, tem suprido as nossas necessidades. E, ó Deus, agradecemos também ao Senhor pela oportunidade e pelo privilégio que temos no transcorrer deste mês de devolver ao Senhor parte daquilo que o Senhor tem nos dado para o nosso sustento no nosso dia a dia. Recebe, Senhor, a expressão de gratidão que apresentamos diante do Senhor nesse instante e continuamos a afirmar: o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado pelo teu sustento e pela tua provisão sobre a vida do teu povo, dos teus filhos e filhas. Agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, irmãos e irmãs, vamos cantar canções que louvam ao nosso Deus e ao mesmo tempo nos falam a respeito do valor das Escrituras. Cantaremos o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E também cantaremos sobre a importância da presença do Espírito de Deus na nossa vida, porque, dentre muitas coisas, o Espírito de Deus nos ilumina para que possamos compreender as Sagradas Escrituras. Cantemos.
Precisamos de ti, ó Espírito de Deus, vem trazer libertação, restaurar nosso ser. Enche-nos de ti, ó Espírito de amor, forças para continuar nas promessas. Nesse instante, faremos a reflexão na Palavra de Deus. E para este momento de reflexão, faremos a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 10 a 12. Assim diz o texto: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Quero destacar nesta leitura, irmãos, o versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Oremos. Bondoso Deus, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra e por isso suplicamos a iluminação e o ensino do Teu Santo Espírito para que possamos compreendê-la e acolhê-la no nosso coração. Abençoe-nos neste momento de reflexão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, como já temos destacado desde o início deste culto, que o tema deste culto é só as Escrituras. Estamos, por isso, abordando mais um pilar que foi defendido na Reforma Protestante do século XVI, há 503 anos. Irmãos e irmãs, por isso, a partir desse texto que acabamos de ler, queremos falar nesse instante sobre o valor das Sagradas Escrituras. O valor das Sagradas Escrituras. Irmãos e irmãs, ainda quando seminarista, fiz estágios em várias igrejas, em alguns períodos
da época do seminário. Em uma igreja que tive a oportunidade de estagiar, o pastor daquela igreja pediu que eu e mais alguns colegas seminaristas fizéssemos uma pesquisa no bairro ao redor da igreja em que estávamos fazendo o estágio. E esta pesquisa trazia algumas perguntas com abordagem religiosa. E uma das perguntas que tinha nesta pesquisa era a seguinte: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Interessante que quase que a maioria das pessoas abordadas respondiam sim, que acreditavam que a Bíblia é a palavra de Deus. Seguida a esta pergunta vinha uma outra: você tem um exemplar da Bíblia na sua casa? E novamente, praticamente a maioria, quase que a totalidade das pessoas abordadas respondiam: sim, tenho um exemplar da Bíblia na minha casa. Aí vinha uma próxima pergunta, e esta próxima pergunta era: com que frequência você lê a Bíblia? E aí as respostas eram muito variadas, mas a maioria respondia que pouquíssimas vezes lia a Bíblia, ou até várias pessoas responderam: não leio a Bíblia. Veja que coisa interessante, irmãos e irmãs. A pessoa respondia que a Bíblia é a palavra de Deus, ela crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem um exemplar da Bíblia em casa, mas não valoriza, não lê, não estuda a palavra de Deus. Foi uma experiência bastante interessante naquele distante ano em que, como seminarista, pude perceber através daquela pesquisa de campo que foi feita. Irmãos e irmãs, estou contando esta experiência porque estamos diante de um texto que fala de um grupo de pessoas de uma cidade chamada Bereia, lá no primeiro século da história da igreja. O texto de Atos dos Apóstolos diz que os cristãos da cidade de Bereia foram chamados de nobres. Por que eles foram chamados de nobres? Porque eles ouviam a proclamação da palavra de Deus que o apóstolo Paulo fazia. Diz o texto que eles ouviam com todo o interesse, com todo o entusiasmo. E não somente isso, mas o texto também diz que eles ouviam e também examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Por isso, o texto que lemos classificou aqueles cristãos, aqueles irmãos da cidade de Bereia, como nobres, atitudes nobres diante da palavra de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, ao abordar esse tema, o valor das Sagradas Escrituras, quero expor algumas coisas que podem sinalizar se estamos ou não valorizando as Sagradas Escrituras na nossa vida. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, quero apresentar 3 aspectos que demonstram o valor das Sagradas Escrituras. O primeiro aspecto, irmãos e irmãs, é que as Sagradas Escrituras nos trazem consolação. Consolar significa aliviar, amenizar sofrimento, animar, confortar. Quando
visitamos a Bíblia, as Sagradas Escrituras, vamos encontrar muitos textos que falam de consolação. Vou mencionar aqui alguns deles como exemplo apenas. Quem não se lembra do versículo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23, versículo 4. Isaías capítulo 40, versículo 1 diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, está escrito: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Mas, irmãos e irmãs, por excelência, a Bíblia refere-se à pessoa bendita do Espírito Santo, chamando-o de Deus Consolador. Este é o primeiro aspecto, irmãos e irmãs, que mostram que as Escrituras precisam ser valorizadas na nossa vida, porque as Escrituras nos trazem consolação. Em segundo lugar, o segundo aspecto, as Escrituras nos edificam. A palavra edificação é própria do ambiente da construção civil. Edificar significa construir, levantar, erguer um edifício. Edificar, no sentido bíblico, significa favorecer o crescimento espiritual dos filhos e filhas de Deus, gerar maturidade cristã. Desenvolver a salvação também é uma forma de edificação. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer, edificar. As Escrituras nos edificam. Ainda a carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra má, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Outro aspecto do valor das Escrituras para nós, irmãos e irmãs, é que as Escrituras nos exortam. Exortar significa persuadir, corrigir, orientar ou reorientar, repreender, encorajar, alertar. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12, está escrito: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11, está escrito: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza.
mas depois, entretanto, produz fruto pacífico, fruto de justiça. E ainda também na mesma carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 22, está escrito: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Precisamos valorizar as Escrituras porque elas nos exortam, nos orientam. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, Jesus nos ensina sobre o valor da consolação, da edificação e da exortação. Lembremos das palavras de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, paz seja convosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Irmãos e irmãs, essas palavras de Jesus certamente nos trazem consolo. Certamente essas palavras de Jesus nos trazem alívio, porque Jesus nos traz palavras de consolação. Jesus também nos traz palavras de edificação. Basta nós recordarmos o clássico Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Este sermão é composto de vários ensinamentos que Jesus trouxe aos seus discípulos, consequentemente a todos nós. Quando Jesus falou sobre as bem-aventuranças, ele estava edificando os seus discípulos. Quando Jesus falou para os seus discípulos: não andem ansiosos pela vossa vida. Quando Jesus contou as parábolas, enfatizando sobre o valor do reino de Deus, Jesus estava edificando os seus discípulos, instruindo, ensinando os seus discípulos. Quando Jesus fala da importância de seguirmos os seus exemplos, de seguirmos os seus ensinos, de olharmos para Ele, de seguirmos as suas pisadas, Jesus está edificando os seus discípulos e, consequentemente, a cada um de nós, porque Jesus transmitiu palavras de edificação. Jesus também, irmãos e irmãs, utilizou palavras de exortação. Certa vez, dirigindo-se a um grupo de religiosos, Jesus disse: raça de víboras, hipócritas. Dirigindo-se a Pedro, o discípulo, certa vez, Jesus disse: arreda-te, Satanás. Ao contemplar a cidade de Jerusalém, Jesus apresenta o seu lamento em forma de exortação, quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os profetas que te foram enviados. Quando Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava exortando os seus ouvintes. Quando Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, Jesus estava exortando os seus ouvintes. Quando Jesus disse: arrependam-se e creiam no Evangelho, Jesus estava exortando os seus ouvintes. Jesus estava chamando os seus ouvintes ao arrependimento, a reavaliar a vida. Palavras de Jesus que trazem exortação.
Jesus trouxe palavras de consolo, de edificação e de exortação. Em terceiro e último lugar, irmãos e irmãs, quero falar sobre a igreja diante do valor da consolação, da edificação e da exortação. Vimos através das Escrituras que elas mesmas são valorosas para nos consolar, nos edificar e nos exortar. Geralmente, irmãos e irmãs, os cristãos, os crentes, preferem as palavras de consolo e de edificação. Elas fazem bem, são agradáveis aos ouvidos. Mas, irmãos e irmãs, parece-me que há certa dificuldade no meio cristão com as palavras de exortação. Entretanto, irmãos e irmãs, entre esses três aspectos, a consolação, a edificação e a exortação, entre esses três aspectos, o mais importante são as palavras de exortação. Lembremos, irmãos e irmãs, do ministério dos profetas no Antigo Testamento. Lembremos dos livros dos profetas no Antigo Testamento. Quando examinamos os escritos dos profetas, nós vamos perceber que eles falaram sim de consolação, que eles falaram sim de edificação. Mas, irmãos e irmãs, quando examinamos os livros dos profetas, vamos facilmente perceber que a maior parte de cada escrito dos livros dos profetas tratava-se de palavras de exortação ao povo, palavras de correção, palavras de chamado ao arrependimento, para que o povo pudesse fazer aquilo que é da vontade de Deus. Porque as pessoas, os crentes, os cristãos, que não têm o seu coração exortado pela palavra de Deus, dificilmente experimentarão a bênção do consolo e da edificação. Finalmente, irmãos, é preciso valorizar as Escrituras, porque elas nos trazem consolo, edificação e exortação. Os cristãos da cidade de Bereia foram chamados de nobres, porque valorizaram a palavra de Deus, as sagradas Escrituras. Sejamos também, irmãos e irmãs, cristãos nobres do século 21, vivendo no ano de 2020. Valorizemos as Escrituras e assim, irmãos e irmãs, sejamos consolados, edificados e exortados por elas. Que a oração de cada um de nós seja: guia-me, Senhor, guia-me na retidão das sagradas Escrituras. Amém e amém.
irmãs, é momento de oração. Vamos fazer a leitura bíblica na carta aos Filipenses, capítulo 4, dos versos 4 a 7, que diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu convido os irmãos a meditarem no versículo 6, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E neste momento de confiança que temos no nosso Deus, ouviremos um cântico, e eu gostaria de convidar os irmãos a meditarem nessa letra, que diz assim: Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Assim diz o Senhor nosso Deus às nossas vidas. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
Oremos a Deus. Querido Pai, te louvamos e te agradecemos neste momento, ó Pai, por tudo e que Tu és em nossa vida. Te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua grandeza, Tua majestade, ó Deus, porque tudo Tu criaste, ó Pai, no céu e na terra, e nós cremos, ó Deus, no Teu poder e na Tua soberania sobre todas as coisas. Queremos, ó Deus, neste momento, dizer que confiamos em Ti, ó Pai, e diante de Ti queremos colocar as nossas súplicas, ó Deus, porque cremos no poder do Senhor. Queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor abençoe, ó Deus, as nossas vidas, abençoe a nossa igreja, abençoe as nossas famílias, abençoe a nossa cidade. Clamamos diante do Senhor agora, ó Pai, pelas pessoas enfermas, pelos irmãos que possam estar passando por algum problema financeiro, problemas familiares, ó Deus, emprego, seja qual for, ó Deus, a situação. Estamos colocando diante do Teu trono, ó Pai, porque é o trono da graça, é o trono do poder, e é nele, no Senhor, que nós cremos. Queremos, ó Deus amado, colocar diante de Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos, Senhor Deus, descansar em Ti e saber, ó Deus, que o melhor o Senhor está fazendo pela vida do Teu povo, ó Pai. Entregamos a Ti as nossas petições, as nossas angústias, os nossos pedidos, as nossas necessidades, crendo, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos, pedimos ou sonhamos. E oramos no nome do Teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, já estamos caminhando para o encerramento deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje vimos, através deste culto, sobre o valor das Escrituras na vida do cristão, na nossa vida. E vamos para mais uma semana, que possamos, irmãos e irmãs, no transcorrer desta semana, demonstrarmos que somos um povo cristão e que valoriza no dia a dia, nas atividades do dia a dia, valoriza os princípios e os ensinos das Sagradas Escrituras. E nesse instante cantaremos o hino do nosso inário 105, Palavras de Vida. Cantaremos este hino para afirmarmos o nosso reconhecimento pelo valor das Sagradas Escrituras. Cantemos Palavra de Vida. Palavras
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Irmãos e irmãs, tenhamos todos uma semana abençoada por Deus e valorizemos no nosso dia a dia as Sagradas Escrituras. Nesse instante, ao encerrar este culto, ouviremos o pós-lúdio. Deus abençoe a todos.